Que a paz do nosso Senhor Jesus esteja sobre todos vocês que estão me acompanhando e me assistindo, em nome do Senhor Jesus. Deus abençoe tua vida, Deus abençoe você. Hoje é o nosso último dia do jejum, dia 24 de janeiro, hoje, quinta-feira. Eu tenho uma palavra para você hoje, como eu falei ontem, essa palavra ela vai falar sobre milagres que aconteceram na região da Galileia. Eu tenho uma palavra para você, já está separado aqui, ó, essa palavra para mim abençoar a tua vida. E eu vou falar hoje para você sobre esse tema que eu escrevi aí acima no vídeo, vivendo multiplicação. Eu quero mostrar para você o poder que Deus tem, o poder dele é infinito. E o que nós faremos, o que nós temos e podemos fazer para que com certeza ele possa abençoar as nossas vidas. Deus abençoe você que está me assistindo agora, você que está entrando aqui ao vivo comigo. Você pode compartilhar agora esse vídeo, você pode compartilhar agora essa live. Você pode deixar aqui agora os seus pedidos de oração, né? Como algumas pessoas já estão escrevendo. Você pode escrever aqui, porque daqui a pouquinho, quando eu terminar de orar, eu vou ler os seus comentários, tá bom? Para colocar em oração. As causas que me mandaram do jejum vão ser apresentadas a Deus aqui. E eu creio que Ele é poderoso para fazer milagres acontecer em nome de Jesus, tá? Deus abençoe você que está me assistindo pela primeira vez. Deus abençoe também você que está sempre me acompanhando, você que está nesse propósito de jejum. Que Deus abençoe a tua vida em nome de Jesus. Preste atenção, olha só o que diz a palavra de Deus em Marcos capítulo 6, versículo 30. Os apóstolos reuniram-se a Jesus e lhe relataram tudo o que tinham feito e ensinado. Havia muita gente indo e vindo, ao ponto deles não terem tempo nem para comer. E Jesus lhes disse: venham comigo para um lugar deserto e descansem um pouco. Então eles se afastaram num barco para um lugar deserto, mas muitos dos que os viram retirar-se, tendo-os reconhecido, correram a pé de todas as cidades e chegaram lá antes deles. Quando Jesus saiu do barco, viu uma grande multidão, teve compaixão deles, porque era como ovelhas que não tinham pastor. Então começou a ensinar-lhes muitas coisas. Continuando, já era tarde, e por isso seus discípulos se aproximaram de Jesus e disseram: este lugar é um lugar deserto e já é tarde. Manda embora esse povo para que eles possam ir aos campos e aos povoados vizinhos comprar algo para comer. Então Jesus, porém, respondeu: deem vocês algo para eles comerem. E eles disseram: isto exigiria 200 denários de pães. Devemos gastar tanto dinheiro em pão para dar a comer? Então perguntou Jesus: quantos pães você tem? Verifiquem. E quando ficaram sabendo, disseram: 5 pães e 2 peixinhos. Então Jesus ordenou que fizesse todo o povo se sentar em grupos na grama. Assim, eles se assentaram em grupos de 100 e de 50. Tomando os 5 pães e os 2 peixes, e olhando para o céu, deu graças e partiu os pães. Em seguida, entregou aos seus discípulos para que os servissem ao povo. E também dividiu os dois peixes entre todos eles. Todos comeram e ficaram satisfeitos. E os discípulos recolheram ainda 12 cestos cheios de pães e de peixes. Os que comeram foram 5.000 homens, fora crianças e mulheres. Olha só que interessante o que acontece aqui nessa história. Jesus ele estava pregando, estava ensinando uma grande multidão. E a Bíblia fala que era tanta gente indo e vindo, que eles não tinham tempo nem para comer. Eles não tinham tempo nem para poder se alimentar. Então Jesus ele fala para os discípulos: vamos para o outro lado do mar, vamos descansar um pouco, né? Vamos para que vocês possam descansar. E a multidão, o povo, ouvindo que Jesus ia para o outro lado do lago, eles correram a pé, deram uma volta no lago e chegaram antes que Jesus e os discípulos. E quando Jesus chega ao outro lado,
Ele olha para aquela multidão e ele se compadece daquela multidão. Porque eles eram como um bando de ovelhas que não tinham pastor. Aprenda a primeira coisa que eu quero ensinar sobre essa palavra e a primeira coisa sobre Jesus. Ainda que não era para um milagre acontecer, ainda que não estava na programação de Deus fazer algo, mas quando ele olha e ele vê naquela pessoa fé, ele vê naquela pessoa atitude, coragem, ele se compadece. E até o que ele não ia fazer, ele faz. Vê se não foi assim com aquela mulher que não era do povo judeu, do povo de Israel, que ficava indo atrás de Jesus pedindo: Senhor, tem compaixão da minha filha porque ela está endemoniada. E Jesus não falava, Jesus nem atendia ela. Até que teve uma hora que Jesus falou: mulher, eu não vou fazer esse milagre porque eu não vim para você, eu vim para os judeus. Eu vim para aqueles que são de Israel, você não é do povo de Israel. Não é certo eu tirar o pão dos humanos, dos filhos, e dar para os cachorros comer. Porque o que os filhos vão comer? Em outra linguagem, ele estava dizendo assim: os filhos têm mais importância que os cachorros. O humano tem mais importância que um animal. Então, eu não vou tirar do meu povo para dar para você, porque ele estava comparando o povo judeu como filhos e o povo dela como cachorros. Isso foram palavras de Jesus, olha só, né? Isso foram palavras de Jesus, não foram palavras de um profeta. Ou seja, Jesus não ia fazer aquilo. Jesus deixou bem claro: eu não vou fazer porque o milagre não é para você. Mas ela falou: é verdade, Senhor. Não é certo comparar os humanos com os animais, não é certo comparar os filhos com os cachorrinhos, mas os cachorrinhos ficam no chão, olhando, esperando que caia uma migalha da mesa para que ele possa comer. Irmãos, na hora Jesus se compadece dela, ele olha ao redor e fala: mulher, grande é a tua fé. Baseado nisso, eu não posso mais deixar de fazer esse milagre para você. Mas peraí, até um minuto atrás Jesus, o próprio Deus em terra, não estava falando que ele não ia fazer porque não era certo? Por que Jesus muda de ideia e faz? Aprenda uma coisa sobre Deus: ele não quebra princípios. Ele não pode ir contra as próprias leis que ele criou. Por mais que possa dar vontade, ele não vai contra o que ele mesmo fez. Por exemplo, o livre-arbítrio foi ele que fez. E ele não vai contra o livre-arbítrio, embora se ele quebrasse essa regra e usasse o seu poder de fazer o que quiser, ele poderia ter muito mais gente servindo a ele, mas ele não usa porque ele criou o livre-arbítrio e ele não vai fazer nada forçado. Então preste atenção. Por que Jesus volta atrás e faz um milagre que ele mesmo falou que não ia fazer? Por quê, pastor? Porque quando ele olha para uma pessoa que tem paz, que tem fé, melhor dizendo, quando ele olha para uma pessoa que tem confiança, ele se compadece dessa pessoa. E ele não permite que ela vá embora sem milagre. Então a primeira coisa que você deve aprender nessa palavra sobre Jesus: ainda que você pense e ache, Deus não vai fazer esse milagre na minha vida, se todavia você continuar acreditando, você crê, Deus vai se compadecer de você e vai fazer. Quando ele chegou do outro lado da margem, continuando essa história, eu não vou demorar, vou ser rápido, e ele viu que uma multidão estava esperando de novo, ele se compadeceu, falou: poxa vida, essas pessoas são como ovelhas que não têm pastor, elas estão aqui me ouvindo porque não tem ninguém ensinando elas. Então peraí, ele falou para os discípulos: não vamos descansar mais não, vamos continuar ensinando, vamos continuar falando. Entenda, para mim terminar essa palavra e orar, Deus se fez homem para sentir e passar o que eu e você passamos e sentimos. Como assim, pastor? Deus é Espírito, mas ele se fez homem através de Cristo Jesus, que veio a essa terra, nasceu de uma mulher, aprendeu, cresceu, viveu. Esse homem, que é a própria representação de Deus, foi tentado
como nós somos tentados. Esse homem, Jesus, que é o próprio Deus na terra, ele passou por situações que eu e você passamos. Fome, sede, decepção, desilusão, traição. Ele passou por tudo isso. Ele foi acusado injustamente. Ele foi preso injustamente. Ele foi condenado injustamente. Crucificado injustamente. Morto injustamente. E aqueles que há um tempo atrás disseram para ele: eu dou a minha vida no seu lugar, eu não vou permitir que o Senhor morra. Em todos esses momentos ninguém estava lá com ele, ele ficou sozinho. Então Jesus experimentou, Jesus sabe o que é sofrer. Como um humano, uma pessoa sofre. Por isso que lá em Hebreus a Bíblia fala: nós temos um Deus que nos conhece, um Deus que é capaz de sentir o que nós sentimos. Um Deus que é capaz de se compadecer de nós, porque Ele sabe o que nós passamos. Você está entendendo por que Deus dificilmente Ele condena, mas Ele ama? Porque ele sofreu na pele, então Ele é poderoso para se compadecer das nossas fraquezas. Então, quando Jesus falou, a gente precisa comer e descansar, a Bíblia não fala, talvez eram dias que eles estavam assim, sem tempo para comer e descansar, pelo tanto de gente que ia procurar Jesus. Ele falou: vamos dar um basta, vamos descansar um pouco, vamos comer. Mas quando ele viu que o povo estava lá de novo para ouvir, ele abriu mão de comer. Ele abriu mão de descansar para ensinar aquele povo de novo. Então aprenda isso sobre Jesus. Ele é poderoso para se compadecer das tuas fraquezas. Ele é poderoso para se compadecer das tuas necessidades. Ele sabe, entenda, Ele não passa a mão na tua cabeça e fala: ah, coitadinho, ah, coitada. Não, Deus não adula ninguém, mas Ele pode se compadecer sim. Ele se compadece dos nossos erros e das nossas fraquezas, das nossas falhas. Então ponha isso no teu coração. E para mim terminar e orar por você que está me assistindo, não vou estender. A segunda coisa que eu quero que você aprenda: depois que Jesus começou e terminou, melhor dizendo, de ensinar aquela multidão de novo, os discípulos chegaram em Jesus em particular e disseram assim: mestre, é muita gente. Nós estamos no meio de um deserto, estamos num lugar deserto, um lugar esquecido. E já é tarde, já vai escurecer. Se esse povo não sair daqui agora para procurar as cidades mais próximas, as cidades vizinhas, o que eles vão comer? Eles vão morrer de fome. Jesus poderia falar: nossa, é verdade. Ele poderia falar: pessoal, multidão, vai embora, podem ir, amanhã vocês voltam, vão embora comer. Mas ele olhou para os discípulos e falou assim: dê vocês para eles o que comer. Dê vocês o pão que eles precisam comer. Só que a Bíblia fala que eram 5.000 homens, fora mulheres e crianças. Um dos discípulos olha para ele e fala assim: mas Senhor, se a gente der o que comer para esse povo, teria que gastar 200 denários de pães. Vamos colocar que se fosse 200 reais, teria que gastar mais de 200 reais para ter tanto pão para tanta gente. Só acha certo gastar tanto dinheiro com pão? Aí Jesus falou: não, você não entendeu. Eu não mandei você comprar. Eu mandei você dar o que você tem. Aí ele faz uma pergunta: quantos pães vocês têm? E eles vão passando pela multidão, procurando pão. Até que um menino, a Bíblia fala que era um menino, não era um homem não, um menino. Ele se apresenta até Jesus e fala assim: Senhor, eu não tenho muito, eu tenho pouco, mas o que eu tenho eu quero ajudar, eu quero dar. Eu tenho 5 pães e 2 peixinhos. Jesus olhou para aquele menino e falou: já basta. Pegou aquele cesto com 5 pães e os 2 peixinhos, levantou aos céus, agradeceu a Deus por aquela refeição, e quando ele abaixou, ele mandou distribuir. Enquanto os discípulos distribuíam, o pão não acabava. Enquanto os discípulos distribuíam, os peixes não acabavam. De maneira que todos comeram, todos se fartaram, e ainda sobrou 12 cestos
cheios de pães e peixes. Eu vou terminar essa live agora. Sabe qual é o problema que acontece com muitas pessoas? Elas olham para a situação que estão vivendo e falam assim: o que eu posso fazer para mudar essa situação é tão pouquinho, é tão insignificante que eu não vou nem fazer. Olha, essa situação precisa de tanto, eu só tenho isso, eu não vou nem começar, deixa pra lá. Há pessoas que estão assistindo esse vídeo estão assim. Elas olham para a situação e automaticamente ela já raciocina o que ela precisa, o quanto ou o que ela precisa para resolver aquela situação. Aí ela olha para aquilo que ela tem e vê que o que ela tem é tão pouco mediante o que ela precisa para mudar aquela situação. Aí ela pega o pouco que ela tem e fala: eu não vou fazer nada, não vou nem começar porque isso aqui é tão pouco e não vai ajudar. Aprenda esse ouro, aprenda esse segredo dessa história bíblica. Nós temos que ter em alguns momentos da nossa vida a inocência de um garoto, a inocência de uma criança. Talvez a criança nem percebeu, são 5.000 pessoas para comer. Ele poderia olhar para aquele cestinho dele, 5 pães e 2 peixinhos, e comer ele e a família. Ele poderia ser ganancioso, poderia ser avarento. Falar: não tem para todo mundo, eu vou garantir o meu. Não. Ele olhou para aqueles 5 pães e aqueles 2 peixes. Ele olhou para Jesus e falou: Jesus está precisando de pão e peixe para alimentar essa multidão. Eu vou dar o meu. Mas o seu não vai resolver essa situação. Talvez alguém falou. Eu acho que alguém falou para aquele menino. Porque como ele era uma criança, tinha alguém responsável por ele. Acredito que o responsável deve ter dito: garoto, para de ser bobo. O que você tem não vai resolver a situação, não. Olha quanta gente tem aqui. Você vai dar os seus únicos 5 pães e 2 peixes para Jesus? Na hora que eu acho que Jesus ouvindo aquilo, ele falou: vem cá, garoto, me dá os 5 pães e os 2 peixinhos. Ele abençoou e houve multiplicação. Você está entendendo que quando você consagra o pouco que você tem a Deus, para Jesus já basta? A gente limita o poder de Deus às vezes. Nós limitamos o poder de Deus achando que Ele é igual a gente. Que Ele precisa de tanto. Não, Deus não precisa de tanto. Deus precisa do que você tem. Deus não precisa de muito. Deus precisa do que você é. Deus precisa do que você tem agora. Por isso que Jesus pediu os pães e peixes. Ele não estava importando se ia ter pão o suficiente. Ele só queria que alguém tivesse a capacidade de entregar nas mãos dele o pouco que tinha. E quantas pessoas fazem ao contrário? Ela fala: o que eu tenho não vai resolver a minha situação, então eu vou guardar, vou garantir o meu. Não, eu não tenho que garantir o meu. Eu não posso ser ganancioso. Se Jesus está pedindo, eu vou ajudar, eu vou dar. Por isso tem pessoas que não mudam de vida, porque elas ficam falando que o que ela tem é pouco e nunca faz nada. E eu falava isso ontem para as pessoas no WhatsApp. Que há 2 tipos de pessoas na vida. As que reclamam de tudo e falam de tudo e não faz nada. E as que falam pouco, mas têm atitude. A vida é feita por quem tem atitude, não é por quem fica falando e reclamando da vida, não. Eu não conheço uma pessoa, se você conhece, me apresenta, que eu ainda não conheço. Uma pessoa que mudou de vida reclamando. Eu não conheço ninguém assim. Por mais injusta que possa estar a sua vida, por mais injusta que possa ser os problemas que você está passando, por mais difícil, reclamar não é a solução, minha irmã. Reclamar não é a saída, meu irmão. E nem ser ganancioso. Então você quer fechar esse jejum com chave de ouro e a gente vai começar o propósito da multiplicação? Você quer fechar o jejum com chave de ouro? Então o pouco que você tem, entrega nas mãos de Deus. Entrega. Deus não precisa de muito. Deus só precisa da sua confiança. Deus não precisa de muito. Deus só precisa que você acredite. Foi o que Ele falou para Marta e Maria.
Se você crer, você vai ver a glória de Deus. Então, o pouco que você tem, bota nas mãos de Deus, coloque nas mãos de Deus, entregue nas mãos de Deus. Você pode ter certeza que Ele vai abençoar poderosamente a sua vida em nome de Jesus. Então, guarde as duas lições dessa palavra de hoje. Primeira, Deus é poderoso para se compadecer de você, tá? Ele não te menospreza porque Ele sabe as nossas fraquezas. Segundo, não adianta eu olhar e falar é tão pouco, não vai mudar em nada na minha vida. De verdade. Se não vai mudar em nada na sua vida, guardar também vai mudar? Não vai. Dá para Deus, apresenta a Deus. Coloca nas mãos de Deus. Pode ser realmente um valor, pode ser algo, pode ser uma pessoa. Pode ser uma pessoa que falar não adianta, a pessoa não muda. Talvez você está fazendo de tudo e talvez a pessoa está só regredindo ao invés de avançar. Então pega essa pessoa e coloca na mão de Deus. Se o que você está fazendo não está resolvendo, Deus tem que fazer alguma coisa, não é mais você. Então você coloca na mão de Deus. Deixe Deus fazer. Deus é poderoso para fazer com que você viva multiplicação. Do domingo, dia 27, deixa eu pegar a data certa aqui, para mim não errar, até a sexta-feira, dia 1º, nós vamos fazer a semana da multiplicação. Tanto aqui na igreja, quem vai vir aqui vai ver, como aqui pelo Facebook. Nós viveremos milagres de multiplicação nas nossas vidas. E amanhã, sexta, dia 26, sábado, vão ser 2 dias que eu vou preparar você para viver a multiplicação. E a primeira palavra que eu digo para você é essa. O pouco que você tem, apresenta a Deus, que Ele pode fazer o teu pouco se tornar muito. Amém? Deixa eu orar por você. Fecha os teus olhos. Meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus, nós entregamos a Ti essa semana de jejum que nós fizemos. Nós entregamos a Ti a nossa vida em Tuas mãos. E juntamente, meu Pai, com as nossas vidas, nós entregamos tudo o que somos e o que temos. Meu Deus, talvez mediante o que essa pessoa precisa para resolver as situações da vida dela, talvez é tão impossível aos olhos humanos chegar lá baseado no que ela tem hoje. Só que o Senhor não precisa de muito. O Senhor só precisa que alguém confie. O Senhor só precisa de confiança. Então, meu Deus, essa pessoa confia em Tuas mãos agora o que ela é e o que ela tem. E o Senhor vai fazer multiplicação em nome de Jesus. Abençoe, Senhor, a vida dela. Abençoe, Senhor, a casa dela. Abençoe, no nome do Senhor Jesus. E todo aquele que crê, diga amém. E diga graças a Deus. Amém. Tua vida está abençoada em nome de Jesus. Olha, amanhã, sexta-feira, é feriado aqui em São Paulo, né? Somente na cidade de São Paulo, é aniversário da cidade, amanhã, dia 25. Então nós vamos fazer um culto especial aqui na igreja, que vai ser ao meio-dia. Então vai ser no horário da live. Eu não vou poder fazer meio-dia. Então amanhã eu vou fazer a live por volta das 4 e 5 horas. Eu mando uma mensagem e aviso para você o horário que eu vou fazer, tá bom? E vou postar aqui no Facebook. Só não vai ser meio-dia, porque vai ser o horário do culto aqui, tá? Inclusive, quem é aqui de São Paulo, vem pro culto. Fica sem fazer nada no feriado, não. Vem pra igreja, vem buscar Deus junto com a gente. Deus vai honrar você, tá bom? Eu vou deixar aqui escrito nos comentários o número do meu WhatsApp, tá bom? Para você me adicionar, conversar comigo, tá certo? Todo dia você vai receber uma mensagem, uma palavra, um áudio pro teu coração. É só você me adicionar, tá bom? Coloquei aí, tá aparecendo nos comentários. Ou se você diz assim, pastor, caso eu não consiga adicionar, eu posso deixar o meu WhatsApp escrito, pastor? Pode. Caso você prefira, você pode deixar o seu escrito e eu, quando for ler os comentários, eu adiciono você no WhatsApp, tá bom? Ó, mais uma vez vou deixar o meu número, tá ok? Ou quem quiser que eu te adicione, é só você deixar o seu número que eu adiciono você. Ou você me adiciona ou eu adiciono você, tanto faz. Não tem nenhum problema, tá bom?
Deus abençoe tua vida em nome de Jesus. Eu declaro e determino sobre você. Vai começar um tempo, está começando um tempo onde você viverá multiplicação da parte de Deus na tua vida. Deus abençoe, fica na paz em nome de Jesus. Se alguém quiser conversar comigo, me chama no WhatsApp ou no mensagem, no inbox, tá bom? E quem puder, compartilha essa live, compartilha esse vídeo. Deus abençoe, fica na paz e até amanhã em nome de Jesus. Deus abençoe.